Bem, eu gostaria de que vocês abrissem a palavra em João, capítulo 4. Nós vamos falar de uma mulher, não porque ela é mulher, né, porque a gente está num culto de mulher, simplesmente porque tem uma porção de coisas interessantes que a gente tem aprendido aqui a respeito dessa mulher. João, capítulo 4. Vou começar do verso 1, mas a história mesmo é a partir do 5. Mas vamos lá. Amém? Todos? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Então, Jesus já tinha falado muito bem de João, falou que João era o cara nascido de mulher, mas que todos nós que viéssemos estar no reino de Deus, o menor deles íamos ser maiores ainda. Imagina, olha que coisa, que privilégio. E a gente tem percebido o quanto Paulo tem trazido, através de Romanos, através do pastor Rânio, isso aí, umas coisas que a gente tem, quem está participando da jornada bíblica, tem percebido quantas coisas lindas que a gente tem aprendido ali. E Jesus, ele era judeu, ele sabia totalmente tudo que o Antigo Testamento falava, né? Mas ele veio transmitir e revelar de uma maneira excepcional. Então, quando ele percebeu que os fariseus estavam ali querendo fazer alguma arruaça, ele falou, tem que sair daqui, eu vou lá para Galiléia. Mas vejam que sempre Jesus tem um propósito. E no verso 4, ele disse assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Na verdade, se a gente fosse olhar, ele poderia não passar. Mas João deixou escrito aí porque algo muito importante vai acontecer em Samaria. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E a gente vai perceber isso na conversa com a mulher samaritana. Verso 5. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela ficou indignada. Ela não sabia quem era ainda, né? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Só fazendo um parênteses aqui, já que na minha Bíblia está em parênteses, não sei se na de vocês também está, né? Todas as versões. Pois os judeus. Por quê? Porque na época que foi restaurado os muros de Jerusalém, foi restaurado o templo, alguns judeus tinham casado com mulheres não judias, então tinham se misturado. E Esdras disse assim, é para se separar. Alguns tinham falado assim, como? Vou me separar? Eu tenho filhos com essa mulher, eu a amo. Alguns não se separaram. Então, ficou uma mistura de judeu com povos não judeus, não israelitas na época.
Esses foram, então, chamados samaritanos. Então, samaritano, para nós, hoje em dia, por causa daquela parábola, é gente legal, né? O samaritano foi o que ajudou, que Jesus falou lá. Mas Jesus contou exatamente essa história que era para poder desmistificar. Porque ele fez tudo com segundas intenções e sempre as melhores intenções. Inclusive conversar com essa mulher. Então, era isso aí. Os judeus nem podiam pegar em um copo sequer que um samaritano tinha pego. Eles achavam que era impuro. Mudou o som. E ela ficou estranhando. Falou, como você vai pedir água para mim? Você vai beber no copo do que eu coloquei a mão? Né? Ela ficou preocupada com isso. Verso 9. A mulher samaritana perguntou a Jesus, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, já tinha lido, né? A mim, uma samaritana, água para beber. Verso 10. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Por enquanto, ela não está entendendo do que ele está falando mesmo. Por quê? Ninguém ia ao poço ao meio-dia, porque era o sol escaldante. E essa mulher foi ao meio-dia, porque não teria ninguém. Ela não era uma mulher benquista. A gente vai ver por algumas coisas que depois Jesus vai falar, né? Era uma mulher que já tinha 5 maridos, aquele que ela estava não era marido dela. Então, tem uma porção de coisas aí que a gente... Então, ela foi num horário onde ela falou assim, não vou encontrar com ninguém. Mas Jesus, como sempre faz algumas coisas diferentes, ele foi exatamente num lugar onde era lugar para aparecer mulher. Lembra quando Israel pediu para... Abraão pediu para Damasceno ir buscar uma noiva para Isaac? Onde ele foi procurar? Num poço, porque ele sabia que ali vinha mulheres buscar. Então, era local de mulher mesmo. E Jesus ficou sentadinho ali. E ela, por enquanto, não está entendendo. Ela falou, opa, eu não gosto de vir buscar água. A mulher tem que vir buscar água, carregar peso. Quero essa água aí, que aí eu não vou ter mais sede. Olha que beleza, né? Se fosse fisicamente, né? Mas aí ela vai cair em si com a coisa mais linda que a gente vai perceber agora que Jesus vai fazer. Aí Jesus lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Ele é muito cômico, né? Jesus é um espetáculo. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Eu quero fazer mais um parênteses aqui, antes de falar algumas coisas. Essa mulher devia ser uma mulher
muito especial. Alguns pregadores falam que ela era uma prostituta, porque gostava de muito homem. Mas, antigamente, um homem que quisesse se casar com uma mulher, ou o homem que casava e dava a carta de divórcio para aquela mulher, e outro ia querer aquela mulher, porque depois ela casou 5 vezes. É porque ela devia ser uma mulher muito impetuosa. Uma mulher, nos dias de hoje, feminista. Ela devia mandar no homem, entendeu? Então, os homens se apaixonavam por ela, porque ela devia ser um espetáculo, uma mulher inteligente, bonita. E essa palavra eu ouvi da irmã Edmeia, ela explicando o porquê desse... E mesmo assim, ela sendo rejeitada por 4 homens, o 5º homem ainda quis, casou direitinho, e agora tinha um que preferiu não casar com ela, mas preferiu estar com ela. Então, gente, essa mulher não era nenhuma qualquer, não. Tanto não é uma qualquer, que logo ela vai perceber, e ela era muito inteligente, questionadora. Questionadora. Então, as mulheres têm que ser assim. Claro que não assim, do jeito dela casar 5 vezes, não é isso, né? Mas ser inteligente, ser perspicaz, e aí também derramar o coração para querer essa água viva, que eu acho que todos nós aqui que estamos queremos, né? Bom, então, no 19, né? Estamos. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. E agora ela começa a falar coisas teológicas, né? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas os judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E olha que coisa mais linda. Então, Jesus declarou. Gente, é a única vez que ele fala desse jeito abertamente. Porque todo mundo, você é o Cristo, fala aí, conta para a gente. Olha que coisa. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Para quem ele falou isso? Para uma mulher. Olha como Jesus, ele já estava desmistificando todo esse processo, que a mulher era considerada, ela não era nem contada. Mas ele falou para essa mulher, e quando ele ressuscita, para quem ele fala primeiro? Com quem ele fala primeiro? Com Maria Madalena, uma mulher. Então, se quisesse esconder de alguém, sabia que tinha que, não pode, fosse para esconder, não podia contar para a mulher, mas ele não queria que escondesse mesmo, ele queria que contasse. E foi para uma mulher. Gente, então, olha que coisa mais gostosa. Jesus, ele fala assim: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Bom, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontraram conversando com uma mulher. Eles devem ter falado: caramba, o que Jesus está fazendo aí?
falando com uma mulher samaritana, meu Deus. Mas ninguém perguntou nada. O que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Os discípulos não tinham essa vontade, ficaram só na vontade. Então, a mulher, deixando o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo. Quer dizer, imediatamente ela virou a primeira missionária. Já foi logo. Porque quem tem um encontro com Jesus não pode guardar para si mesmo. Tem que contar, tem que contar. Tem que falar. Encontrei Jesus. E começa a dar o testemunho. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. E agora essa pergunta que é interessante. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Quer dizer, os discípulos que eram tão espiritual ficavam meio sem saber, porque Jesus é muito criativo, muito engraçado às vezes, faz as pessoas, até os seus discípulos, ficarem assim, caramba, esse homem é diferente mesmo, né? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, as coisas espirituais para Deus, para Jesus ali naquele momento, são as coisas naturais da nossa vida. Fazendo mais um parênteses antes de continuar lendo aqui, às vezes eu conversava com alguma pessoa assim mais espiritual, com mais tempo de crente, então, e a pessoa sempre falava alguma coisa de alguns versículos, tal. Então eu achava assim, bom, tudo aí as coisas que vão acontecendo com a gente é na igreja, com as pessoas da igreja, né? E eu fui assim discipulada inicialmente pela irmã Edmeia, porque eu ficava direto com ela, era uma delícia estar com ela. E uma vez ela falou assim para mim, você acredita, eu fui no podólogo e minha unha do dedão, porque ela não gostava de passar esmalte, né? Ela passava só uma basezinha, né? Tanto no pé quanto na mão. Ela não é assim muito... Já foi bastante, porque ela foi até Miss, sabiam? Ela foi Miss Salvador, junto com a Marta Rocha, na época da Marta Rocha, lembram? Então, e ela era toda assim, mas depois ela disse que essa parte ficou viúva, também não se preocupou mais com isso, né? Ela só se preocupava interiormente, tal, mas ela é tão bonita por dentro que por fora a gente nem presta atenção nisso. Aí ela me disse o seguinte, que o dedão dela estava com um problema de micose interna. E ela falou assim, você acredita, Nádia, que Deus falou comigo naquela hora, na hora que eu estava fazendo, no podólogo, raspando, e que eu ia ter que tomar um remédio, falou comigo que existe crente assim. Eu falei, irmã de Mel, eu não acredito que a senhora, fazendo pedicuro, né, no podólogo, né, Deus fez essa analogia. Ela falou, porque às vezes a gente está por fora, assim, a casca, tudo bonitinho, brilhante, e lá embaixo está podre. Eu falei, ai, mãe de Meia, eu falei, não acredito que Deus falou isso para a senhora. E eu achei, eu estava logo no começo, eu falei assim, nossa, eu queria ter esse tipo de experiência. E aí agora eu quero contar uma experiência que eu tive. Olha que coisa, mas já há bastante tempo. Mas logo depois, né? Eu estou em casa, a Sandrinha me ajuda na limpeza lá em casa, não sei quem conhece a Sandrinha aqui, a do teatro, conhece, né? E ela está lá em casa, e ela estava limpando algumas coisas, e eu ali na cozinha, e o meu marido é o cozinheiro em casa, mas quem limpa o fogão sou eu, porque ele acha que tem que ser limpado por mim, porque ele
umas frescuras, umas bobeiras. Aí eu passei assim, e ele toma muito cuidado em não sujar o fogão. E eu passei assim, olhei, eu falei assim, eu falei, acho que parece que está limpo o fogão. Ela passou, olhou, eu falei, está limpo. Eu falei, só vou então só passar assim por cima. Mas o exaustor que fica no alto, eu passei a mão assim, estava engordurado, eu peguei uma escada. Quando eu peguei a escada e subi, eu acendi a luz do exaustor, consequentemente, eu enxerguei o fogão. E aí o fogão, com a luz e olhando de cima, estava um horror, tudo cheio de mancha, sabe aquelas manchinhas? Porque ele é preto, então, gente, naquela hora, Deus também falou comigo. E aí, ele disse o seguinte, eu sou o sol da justiça. Daqui de cima, eu enxergo as pessoas como elas realmente estão. Vocês que estão, quando eu estava no chão, que eu estava olhando no chão, vocês não se enxergam, mas também não é para enxergar. Mas eu não vou acusar ninguém. Eu quero que cada um limpe o outro com amor. Aí eu chamei a Sandrinha, porque eu falei assim, não é isso, não sou eu que estou pensando, não é possível. Sandrinha, vem aqui. Eu falei, Sandra, sobe aqui. Paguei a luz, falei, sobe aqui na escada. Por quê? Eu falei, sobe, Sandra. Ela olhou, eu falei, acendi a luz, eu falei, está limpo isso? Não. Eu falei assim, então, é assim que Deus nos enxerga, mas Ele não nos joga fora. E Ele ainda quer que nós sejamos aquele que limpa o outro em amor. Gente, parece, não sei se para você está sendo assim, mas para mim foi tão assim, foi algo tão tremendo saber que Deus fala com a gente nas coisas tão simples. Gente, limpar um fogão, ser uma coisa espiritual, é. E em cada momento que Deus fizer você perceber a presença dele ao seu lado, em tudo que você estiver fazendo, é espiritual. Amém? Bom, então, continuando. Essa mulher estava ali. Foi lá, fez uma arruaça na cidade. E nós estamos no verso 34, né? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, tudo que nós fizermos é para que Deus seja exaltado nas mínimas coisas. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Jesus está dando uma aula ali para os discípulos mesmo. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Ele está falando do Antigo Testamento, os profetas que vieram, tal. Mas voltando para a mulher. Muitos samaritanos, 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Você tem que ter um testemunho para dar a respeito do seu encontro com Jesus, porque basta uma frase. Olha, uma frase dela converteu muita gente, porque ele tem me contado tudo o que eu tenho feito. Então, qual é a frase que impactou a sua vida no momento da sua conversão? Ela deve fazer parte do seu testemunho para você fazer com que pessoas venham a conhecer o Deus que te resgatou para uma nova vida. Assim, quando se aproximaram de Jesus, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, agora, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse,
mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Essa história é muito linda, muito cheia de detalhes. E eu quero chamar a atenção para uma coisa que, quando Jesus se apresenta como Messias, o chamado Messias, ou a pessoa se intitulava Messias, muitos já tinham dito que era. Toda mulher judia sonhava em gerar o Messias. Sabiam? Todas as mulheres tinham esse sonho. Será que sou eu, a judia, que vai gerar o Messias? E alguns milagres específicos para que o Messias fosse representado eram aqueles que Jesus estava fazendo. Do tipo, ressuscitar mortos, curar cego de nascença, curar leproso, expulsar demônio surdo e mudo. Eram justamente os milagres que deveriam ser possíveis para o Messias. E às vezes a gente pergunta assim, mas por que os judeus que sabiam disso não creram, né? Lá em Mateus 12, Mateus capítulo 12, a única coisa que os judeus estavam preocupados era em saber se acontecia alguma coisa no sábado, porque não podia quebrar o sábado, né? Em Mateus 12, o verso 22 e 23, diz assim, a acusação contra Jesus, aqui na minha Bíblia, diz: depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Os judeus, eles fizeram de propósito. Vamos levar lá para ele esse mudo e surdo aí, para ver se mudo e cego e mudo, para ver se Jesus faz, porque ele não falou que ele é Messias. Só que os fariseus viam, mas existia uma cortina que impedia, que Paulo fala lá em Romanos também, que existe um véu ainda que cobre os judeus de enxergar as maravilhas do Messias, porque eles não creem que o Messias, eles ainda estão esperando. Coitados, né? Ainda estão esperando. A gente tem que orar realmente para os judeus, né? Mas hoje, quando o pastor Randerson disse que Abraão é pai dos judeus, dos muçulmanos e dos cristãos, quer dizer, das 3 maiores religiões do mundo. Tudo veio de Abraão, mas quem que recebe essa graça? Quem crê. Uma palavrinha tão pequena, né? Uma palavrinha tão pequena. Então, o que eu quero dizer aqui, que a gente tem que foi falando fundo no meu coração, quando Jesus, voltando lá para João 4, quando Jesus fala para a mulher samaritana que ele era o Messias. Eu sou o Messias. Vocês se lembram lá em Gênesis, quando Moisés pergunta para Deus: quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Porque o nome é algo muito importante para o judeu. Lembra quando falou de Jacó, que ele era usurpador? Quer dizer, o nome levava a influência da pessoa no que ele fazia. E aí Deus, ele se intitulou com um nome impronunciável. Eu sou. Gente, que nome é esse? Diga que eu sou.
Eu creio que foi muito difícil para Moisés descobrir e entender e falar. O eu sou me mandou aqui. Mas em Jesus, nós aprendemos quem é esse eu sou. Porque, olha, em João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Agora a frase fica fácil de entender. Eu sou o quê? Eu sou tudo, a gente vai aprender em Jesus. Ele continua em João 10,9. Eu sou a porta. A ovelha tem que entrar pela porta. João 10,11. Eu sou o bom pastor. Em João 11,25. Eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6, essa todo mundo sabe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em João 13,13, eu sou mestre e Senhor. Ele sabia de onde ele veio e para onde ele iria. Ele disse: eu vim de Deus e vou voltar para Deus. João 15,8, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Nós fomos enxertados nessa videira. Ele disse: mas a videira verdadeira sou eu. O enxerto de vocês tem que ser em mim. E depois, em Apocalipse 1,8 e 22,13, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega é toda a palavra, da primeira letra à última. Eu sou o princípio e o fim. Eu estava desde o início e vou estar até o final. Por isso que ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando Jesus, que maravilhosamente se declarou àquela mulher: eu sou o Messias, ele não fez isso em nenhuma outra oportunidade falando. Ele poderia falar para todos, mas até para os discípulos ele falou: olha, mas não fale nada não, fica aí quietinho. Eles tiveram que entender depois. A família de Jesus teve que entender depois, né? Os irmãos e a mãe não estavam entendendo. Falaram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem a minha palavra. Ele não poderia ter chegado: mãe, vem cá, senta aqui, eu vou te explicar. Olha, você sabe que eu não nasci, eu fui colocado dentro do teu ventre. Mas ele não falou nada, né? Ele sabia, não sabia? Podia ter explicado, mas a mãe estava ali, guardava tudo no coração. E aí, quando a gente sabe que o nome é o que dá autoridade e representa todas as coisas. Ele se apresentou a essa mulher, e essa mulher sabia que algumas coisas tinham que acontecer. E o que Jesus veio falar para ela que agora a adoração não era mais aonde eles estavam querendo que fosse, no monte. Não é no monte, não é no chão, não é. É aqui. É dentro de cada um de nós. Jesus, ele reinaugura a verdadeira adoração. Porque os judeus, para adorar, diziam que tinham que sacrificar. Ela mesma fala: eu sei que tem que sacrificar ali. Não. Ele falou: não tem mais que sacrificar. Ele ainda não tinha morrido na cruz, mas ele já estava trazendo para as pessoas o entendimento do que significava adorar. Eu achei lindo na hora que a Carol estava ministrando aqui. Eu sempre gosto assim de pedir para Deus assim: Senhor, confirma se essa palavra que eu estou falando. Então, às vezes, eu não sei se é uma forçação de barra, às vezes, mas ela falou assim: mas o Senhor está buscando adoradores que o adorem em espírito e verdade. Eu falei: yes! É isso, Senhor, é isso que eu quero, que
essa tarde, quase noite, entre no nosso coração. Porque quando ele se mostrou Messias para essa mulher, ele veio inaugurar que a adoração é com espírito e verdade. E eu vou ler mais uma historinha bonitinha para vocês hoje. Chama-se Flor da Honestidade. Conta-se que por volta do ano de 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, ele deveria ser casado para ser imperador. Sabendo disso, o príncipe resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte ou quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia, numa celebração especial, todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha, nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração e indagou incrédula: minha filha, o que você fará lá? Qual vai ser sua chance? Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Tire essa ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo porque o ama, mas não torne o sofrimento uma loucura. E a filha respondeu: não, mamãe querida, não estou sofrendo, e muito menos louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar ao menos alguns momentos perto do meu amado príncipe. Isto já me torna feliz. No dia marcado, a jovem chegou ao palácio e lá estavam, de fato, todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias, com as mais determinadas intenções. Nossa, parece longo, né? Mas é porque está escrito à mão. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio. Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor nascida da semente entregue, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China. A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo que valorizavam muito a especialidade de cultivar algo. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muitas habilidades nas artes da jardinagem, cuidava com muito amor e paciência e ternura a sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma intensidade do seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia: água, adubo, sombra, sol, mas nada havia nascido. Dia após dia, com perseverança, esperava. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a jovem comunicou à sua mãe que, independente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e hora combinadas, na companhia do seu príncipe, para poder vê-lo pelo menos mais uma vez. Na hora marcada, estava lá, com seu vaso só com a terra e a semente dentro, bem como todas as outras pretendentes. Somente com uma diferença: todas estavam com flores belas e diferentes umas das outras. Todas estavam com variadas formas e cores e perfumes de flores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente, chega o momento esperado e o príncipe observa cada uma das pretendentes com seus vasos. Com muito cuidado e atenção, após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado e indica a jovem do vaso vazio como sua futura esposa. As pessoas presentes
tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, o príncipe esclareceu. Esta foi a única jovem que cultivou verdadeiramente a semente, que a tornou digna de se tornar uma imperatriz, pois foi a flor da honestidade. Pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. Se para vencer estiver em jogo sua honestidade, perca o jogo. Seja honesto com Deus, teu Pai, pois a maior vitória consiste em sermos verdadeiras. Você pode tocar aqui um louvor para a gente? O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdade não é só Jesus a verdade, Ele é a principal verdade. Mas a verdade do seu sentimento, a verdade nas tuas palavras. Quando você diz uma palavra de gratidão ao Senhor, ela tem que sair das tuas entranhas. Dizer ao Senhor que ama, não pelo que Ele te dá, ou porque o que você pretende receber dEle, porque Ele tem nos dado todas as coisas já. Ele morreu por nós. Ele foi a ponte. Aliás, aquela música que foi cantada aqui eu nunca tinha ouvido. Parece que é da Gabriela Rocha, é nova, né? Não sei se alguém tinha ouvido essa última que a menina... Gente, Ele é a ponte. Ele se fez ponte para nós. Podemos ter acesso a um Deus que Ele nos ama incondicionalmente. Você tem que ser verdadeira. Os seus sentimentos têm que ser verdadeiros. Você tem que dizer que o ama, independente das circunstâncias ao seu redor. Porque Ele tem o maior prazer de reverter a situação da nossa vida. Nós recebemos a graça desse Deus tão misericordioso, tão amoroso.